Oi, eu sou a Lila Lacerda, head de marca aqui da ASUS, e hoje a gente vai fazer um outro conteúdo sobre infância segura. No nosso primeiro papo, a gente falou com o Rafa, nosso CEO, para explicar um pouco o que é que tem a ver infância segura com seguro de vida e por que que a ASUS quer tanto falar sobre isso. E hoje a gente está aqui com a Mary, representando do Instituto 0 a 6. Mary, muito obrigada pelo seu tempo e sua presença. Conta um pouquinho pra gente o que é que vocês fazem aí no Instituto. Lila, eu que agradeço esse momento, é super importante a gente falar sobre desenvolvimento infantil. E eu aproveito essa oportunidade para divulgar um pouquinho o trabalho do 0 a 6, né? É um trabalho pioneiro do João Figueiró, que é um médico psiquiatra, não está mais conosco, infelizmente, mas ele foi pioneiro no Brasil a falar e melhorar a conscientização da importância do desenvolvimento infantil na nossa formação de capital humano da sociedade. E hoje a gente trabalha com a conscientização, com programas de atendimento à paz e como que a gente consegue melhorar, estimular as nossas crianças para que elas possam desenvolver seu pleno potencial. Muito legal. E Mary, me fala um pouco sobre essa primeira infância, né, que é eu imagino que o 0 a 6 é de 0 a 6 anos, é isso? A primeira infância, quais são essas etapas da infância e por que que o 0 a 6 é tão importante? Sim. Então, o 0 a 6, nós como seres humanos, diferentemente dos outros mamíferos, a gente vai desenvolver o cérebro depois do nascimento, né? Os mamíferos, eles nascem mais ou menos prontos, você vê que o bebê sai da barriga da mãe, já anda. O bebê humano não, ele precisa de intervenção para continuar o desenvolvimento cerebral. E existe todo um florescimento e um amadurecimento de sinapses no cérebro, que são as ligações entre os neurônios, que acontece particularmente nesse momento de vida, entre 0 a 3 anos, 80%, e 90% até 6 anos. O que que significa isso? Que as nossas capacidades, a capacidade de aprender, a nossa capacidade motora, emocional, social, cognitiva, ela vai acontecer dentro dessa fase, primariamente. 90% dela é a fase de mais plasticidade cerebral. Depois disso, a gente continua, mas com muito mais investimento por muito menos retorno. E então, essa fase ela é primordial para que a gente estabeleça as bases, os fundamentos para quem nós queremos ser no futuro, como cidadãos, como trabalhador, como pai de família. Todos os fundamentos da existência humana, eles acontecem nessa fase. Então, não existe salto quântico de performance, de aprendizagem, se a gente não investir nesses primeiros anos. Não existe o quanto você possa gastar na educação básica, na educação fundamental, ensino médio, que vai compensar uma infância onde o cérebro não foi desenvolvido na sua plenitude. Muito interessante. E hoje no Brasil, como é que tá, assim, esse cuidado, né, em termos de políticas públicas, em termos de realidade da quantidade de crianças sem um provedor emocional, financeiro, né, crianças que moram em abrigos, que estão em abrigos ou enfim, como é que tá hoje o cenário do Brasil? Como que vocês enxergam, como a sociedade brasileira olha para essas crianças? Uhum. Lila, essa é uma pergunta muito boa e assim, cada um de nós que, entre aspas, a gente pode falar que deu certo, teve pelo menos um cuidador que foi responsável pelo vínculo afetivo e por estímulos. Nenhum de nós, como ser humano, a gente tem sucesso em nenhuma instância de vida sem ter tido pelo menos um adulto cuidador. Então, a realidade do Brasil é muito crítica ainda, porque as políticas públicas que passam para os municípios a obrigação de cuidar das famílias, de programas que ajudam as famílias a entender desenvolvimento infantil e também que preparam as creches ainda é muito rudimentar. Isso aconteceu muito recentemente, há poucos anos atrás. E até lá, a obrigatoriedade do ensino começava aos 3 anos e 9 meses. Então, a realidade da sociedade era que se eu sou uma pessoa que eu posso trabalhar, eu vou procurar um emprego. Como eu não tenho creche disponível, porque a disponibilidade de creche é muito baixa ainda entre 0 e 3 anos e 9 meses, o que que eu vou fazer? Eu vou angariar um vizinho, um irmão mais velho, um avô, para tomar conta dessas crianças. Não teria problema nenhum se não fosse a realidade do Brasil, onde essas pessoas não têm espaço, não têm recurso e muitas vezes não têm nem vínculo afetivo com aquela criança. Então, a gente fica numa situação de
empobrecimento de experiências que são primordiais para um desenvolvimento saudável. Existem muitas questões que precisam ser levadas em considerações, por exemplo, a proteção, um ambiente seguro, um ambiente estimulador, o desenvolvimento de afeto, a proteção a traumas, a violência, a negligência. Sim. E isso depende da educação, depende de um olhar para quem está com essa criança. Independente se ela está no ensino formal ou se ela está num ambiente informal. E nisso a gente precisa melhorar muito. Sim, não, sem dúvida. O que a gente pensa muito aqui, e aí trazendo um pouco para a realidade da ASUS, né, a gente trabalha com seguros pessoais, que adultos contratam, obviamente, né, para se proteger de uma eventual doença grave ou invalidez, mas também proteger quem a pessoa ama, né, pessoas que são dependentes financeiras dela, pessoas que estão ali ainda vulneráveis, assim. Então e a maioria dessas pessoas são crianças, né, então a Uhum. gente a gente tem uma preocupação em falar sobre isso, porque os nossos clientes são pessoas que contrataram os seus seguros de vida pensando muito nos seus filhos, Uhum. sobrinhos, afilhados, né? Crianças que, se ela faltar, se esse adulto faltar, ela Uhum. tá ali numa situação muito delicada, muito prejudicial, assim. Uhum. Então você falou bastante sobre isso, assim, sobre crianças que não têm hoje, né, uma política pública, uma condição de suporte. Mas imagina como é para crianças que têm, mas que de repente o pai ou a mãe, morre, né, tem uma doença. Como é que é esse momento de se ver nessa situação, eh, inconstante, né, instável, porque Uhum. acaba que essa família fica financeiramente e emocionalmente instável mesmo. Uhum. E qual que é o impacto disso para o futuro dessa criança, desse adolescente, né? Sim. Eu acho que a questão da garantia do direito à educação, a garantia ao direito da alimentação, da proteção, ela é muito importante para esse desenvolvimento saudável. E existe uma fase de desenvolvimento que ela é muito importante, que a gente chama de desenvolvimento de funções executivas, que são as funções de autocontrole, memória, pensamento crítico, que nos diferencia realmente do animal, que são as funções que a gente desenvolve no córtex pré-frontal, né? Elas dependem realmente de estímulo, de investimento. Não necessariamente só o investimento financeiro, mas obviamente o acesso a uma boa educação, a um bom cuidado. E esse momento ele acontece dos 3 anos de idade, principalmente, e a gente tem uma janela até os 29 anos de idade. Então eu acho que você tá tranquilo que você vai ter, uma condição melhor de garantir a situação necessária para esse ser humano florescer dentro das suas capacidades, eu acho que é fundamental. Acho muito legal o trabalho que vocês têm feito, principalmente de trazer essa conscientização de que é importante prover essa garantia, né? Essa garantia de que você vai ter os instrumentos, você vai ter os recursos necessários para performar como ser humano dentro da sociedade. Sim, porque assim, a gente vê que, por exemplo, o seguro de vida, ele não tem uma penetração muito alta aqui no Brasil, né, não é uma coisa muito comum. Porque os brasileiros, eles são muito a gente é muito positivo, né, otimista, a gente não quer falar sobre doença ou morte, acaba ali fugindo um pouco. Mas a partir do momento que a gente compartilha com as pessoas o conhecimento e a informação de que isso é super importante, porque uma hora vai acontecer, né, a única certeza que a gente tem na vida, a gente não é se acontecer, é quando. E muita gente não pensa nas consequências, né, dessa falta. E quando Uhum, a gente olha para as consequências dessa falta para as crianças, né, nesse momento que é tão importante de desenvolvimento, é muito legal, assim. A gente tem casos de nossos clientes que, enfim, adoeceram ou que morreram mesmo e deixaram um seguro para sua família, né, seus filhos, e que o companheiro que ficou, né, a esposa, o marido, conseguiu dar continuidade aos projetos da família, mesmo sem aquele provedor, através do seguro. Então a gente tem um caso, por exemplo, de um cliente que deixou um seguro para a esposa e para os 2 filhos, e a esposa falou: "Se não fosse esse seguro, eu ia ter que tirar as crianças da escola. Eu ia ter que arrumar morar com a minha mãe, voltar a morar com a minha mãe, porque eu não produzo dinheiro fora de casa, eu cuidava dos meus filhos, então eu não tinha essa produção de dinheiro mesmo. Então, acaba que ela ficou tranquila, num momento ali super delicado e triste, tem pelo menos
uma segurança, um afago financeiro para manter, né, os planos daquela família, daqueles filhos, assim. Então, a gente tá vendo como que é importante olhar para isso, assim, porque é chato falar sobre seguro de vida, é chato, também tem uma coisa que a realidade tá tão difícil que a gente precisa falar sobre o presente, então falar de futuro é um pouco mais difícil, planejar, juntar dinheiro, né, falar sobre imprevistos. A gente entende isso, assim, mas é tão importante falar disso, porque isso realmente faz com que o futuro dos seus filhos e de crianças e adolescentes que estão ali à sua volta e que estão em um momento mais vulnerável, fique protegido. Cara, eu tô aqui, realmente dando oportunidade para que essa criança ou esse adolescente que depende de mim continue a sua vida caso, eu falte, né, caso aconteça alguma coisa comigo, assim. Então, essa conexão tá sendo muito bonita de ver, assim, a nossa atuação, falando muito com o que você tá trazendo, né, com a importância da gente olhar para essas crianças e protegê-las no máximo de frente possíveis, né, não só financeira, obviamente, mas também emocional. Então, muito legal. Sim. Eu diria que enquanto a criança, enquanto, digamos assim, os pais estão vivos, o melhor seguro é o investimento no relacionamento com os filhos, nos jogos de ação e reação, no vínculo, na saúde emocional, na proteção e segurança da criança. Mas a partir do momento que a gente está numa situação que qualquer coisa pode acontecer, né, que realmente infelizmente, a nossa situação, eu acho que pensar nisso é muito importante, porque o trauma, particularmente, ele tem um impacto muito negativo no cérebro. Então, a partir do momento que você consegue dar um pouco de proteção, um pouco de amortecimento do impacto de uma perda, ainda que seja do ponto de vista de uma continuidade na escola ou no lar onde a criança habita, eu acho que você diminui o impacto do trauma. E aí você consegue ter um resultado com uma perspectiva muito mais positiva em relação a um acontecimento que pode ser um acontecimento muito trágico, não do aspecto só financeiro, mas do ponto de vista de trazer um trauma, né. Então acho Sim, faz todo sentido e tá muito alinhado mesmo. E esse cuidado ele envolve uma preocupação, né, uma preocupação com o futuro, porque a parentalidade é um plano de longo prazo, né. E esse plano de longo prazo, o investimento, ele começa nos primeiros anos de vida. Os pais precisam tomar consciência de que esse investimento nos primeiros anos de vida rende dividendos para o resto da vida, porque no futuro se torna, de uma certa forma, um seguro para os próprios pais. Ter filhos que têm vínculo, que são engajados, que são afetuosos, que são bons seres humanos, que têm empatia, que conseguem ser autônomos, né? Tudo isso se torna, na verdade, lá na frente, um seguro para você na sua velhice. Então, é uma forma de dupla proteção, né? Eu acho muito interessante. disciplina positiva. Me conta um pouco o que é e como que isso pode contribuir para o desenvolvimento das crianças. Existe muita curiosidade sobre esse tema, porque a gente veio de um histórico, de uma memória, no país, de uma disciplina. Inclusive, tem muitos memes, tem muitas piadas sobre isso, de uma disciplina muito mais rígida, envolvendo castigos, envolvendo até agressão física como algo normal, né? Mas a disciplina positiva, é um recurso muito interessante, porque ela é um recurso, na verdade, de mediação. É um recurso de conversa, de diálogo, que você abre espaço para a criança, para o pensamento crítico, para ela observar a situação em que ela se encontra, para ela desenvolver alternativas e para ela escolher de que forma ela quer agir em relação a essas alternativas. Obviamente, isso exige desenvolvimento de linguagem. Desenvolvimento de linguagem é algo muito importante quando a gente fala de disciplina, por quê? Porque quando a criança não é capaz de adquirir linguagem ainda, recursos de linguagem, a tendência dela é expressar a raiva dela, a frustração dela através de atitudes corporais, como a mordida, como o choro, enfim. Ela não tem controle ainda do domínio da linguagem. Então, para a gente entrar com recurso de disciplina positiva, apesar de se falar hoje que você pode entrar com 9 meses, obviamente você vai conversar com a criança e trazer essa dinâmica para a criança, mas não esperando que ela ainda tenha maturidade para uma devolutiva
A altura, Hum. porque ela só vai desenvolver, realmente começar a desenvolver recursos de linguagem já próximo aos 2 anos de idade. Então, a disciplina positiva é muito legal, agora ela é um processo de amadurecimento para o próprio adulto, porque ele precisa se colocar numa posição de observador da própria situação, de mediador, de tranquilidade para negociar essas situações e fazer uso da linguagem. E a gente tem um país onde a gente tem muito pouco desenvolvimento de linguagem, na verdade, né. A violência na infância ela é um recurso muito comum por falta de desenvolvimento de linguagem também. Então o nosso foco hoje, fundamental como sociedade, primeiro, é o estímulo do desenvolvimento da linguagem, através da contação de história, através do diálogo, do entendimento de que a criança, apesar dela não falar, ela está entendendo, e ela pode fazer e deve fazer parte dessas dinâmicas o tempo todo que estão acontecendo. Porque o aprender, ele não está limitado ao ambiente formal, muito pelo contrário, o aprender é um recurso nosso que ele acontece a todo momento. Então a gente como pai, mãe, cuidador, a gente aproveita qualquer momento que nós tenhamos para trazer, para desenvolver esses recursos, dando nome aos objetos, mostrando, diferenciando a característica de cada objeto. Então você dentro daquele momento do seu dia a dia, você aproveita para tornar aquilo um momento de aprendizagem. Então não esperar que a criança vai adquirir aquilo quando ela vai para a escola, não. Qualquer ambiente pode ser um ambiente de aprendizagem, deve ser e é um ambiente de aprendizagem. A gente falou bastante aqui sobre uma infância segura em termos emocionais, né, em termos de comunicação, linguagem, também financeiro, né, essa preocupação com um seguro de vida ou com seguro de doenças para também proteger essas crianças que são dependentes financeiros desses adultos. Quais são os outros jeitos de proteger, assim, a criança? Quais são os direitos que a criança tem Uhum. nesse momento que faz com que ela tenha um desenvolvimento saudável? Pensando no desenvolvimento pleno da criança, a criança ela tem direito à segurança, à nutrição, ao afeto, ao cuidado de pelo menos um adulto responsável por essa criança, a proteção em relação à negligência, à violência. Mas existe algo que é fundamental para o desenvolvimento, que é o brincar. O brincar, ele é um recurso que as pessoas às vezes observam como algo que não tem um objetivo específico, mas na verdade o cérebro usa o brincar como um recurso de desenvolvimento muito poderoso. Os animais brincam e os insetos brincam também. O que a gente observa, até falando na questão da segurança, é que existe uma tendência muito forte dessa nova geração de super proteger as crianças, até porque as mães têm menos filhos, às vezes tem um único filho, mas é importante você prover um ambiente seguro que permita a experimentação, que permita a exploração, que permita a liberdade de expressão e que a criança ela possa se desenvolver a partir do brincar. Porque de todos os recursos que a gente tem de desenvolvimento cerebral, o brincar talvez seja o número um. Muito legal, Mary, muito legal o nosso papo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção aqui com a gente. E você que ficou aí assistindo, curta, compartilhe com seus amigos, com sua família, com quem você achar que vai gostar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo conteúdo também falando sobre infância segura.